Olá! A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou nos 2 primeiros meses deste ano 1.433 denúncias de racismo, mais que o dobro de violações de todo o primeiro semestre de 2022, quando foram registradas 603. Vale lembrar que a discriminação racial é ilegal desde a Lei Afonso Arinos, de 1951. E para combater essas violações e reparar as vítimas, a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei que prevê atendimento psicossocial às vítimas de racismo. E é com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Queria que a senhora começasse falando que medidas protetivas o seu projeto apresenta para a gente. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que é bastante caro, né, para nós, né, para o nosso mandato e especialmente nessa conjuntura que a gente está vivendo, né, de aumento de registros, né, de racismo. Não que isso não existisse antes, talvez não houvessem os registros de forma adequada, né, mas infelizmente a gente trata de um aumento que no ano passado a gente tem um registro de 32% de aumento só no ano passado comparado com o ano anterior. Então é um aumento constante dos dados, né, de registros de racismo. Então, nessa conjuntura, a gente analisando e acompanhando leis similares, de uma certa forma, como a Lei Maria da Penha, a gente vê alguns instrumentos que seriam importantes, né, para a gente combater o racismo. E, por similaridade, né, eu propus nessa legislação, nesse projeto de lei, 2 medidas, né? Uma que trata sobre a questão do atendimento psicossocial da vítima de racismo, que hoje ela acaba ficando sem a atenção, né? A gente tem leis que combatem o racismo, mas não tratam, né, sobre essa pessoa que é vítima. Inclusive, né? A punição já está ocorrendo, mas a vítima acaba sendo punida por não ter nenhum amparo. Né? Nenhum amparo, exatamente. Né? E também não tem, por falta de compreensão, talvez também do Estado, ainda nessa questão. Então, além disso, a gente trata também de uma outra medida que na Lei Maria da Penha também é tratada, né? Além da penalidade que a pessoa que comete o racismo, ela vai ter que cumprir, né, a penalidade, ela precisaria também passar por um curso, né, de formação, de conscientização sobre a formação racial do nosso país. Porque se a gente não tratar também o agressor, né, nessa questão da compreensão, essa pessoa ela vai acabar trocando a vítima, vai reproduzir novamente, né, se não houver uma reflexão sobre essa questão. Né? A Lei Maria da Penha ela já trata também sobre isso e existem várias experiências bem positivas de pessoas que passaram por esses cursos de conscientização sobre questões de gênero e que não recaíram, né, não cometeram novamente o crime de violência doméstica. Então, a gente entende que é uma medida que também auxilia, né, nessa mudança de consciência, nessa reconstrução, né, de uma compreensão, né, dessa questão racial. Né? Isso. Agora, deputada, como é que seria esse atendimento psicossocial? Seria imediato? Porque a pessoa aí tem que voltar para suas atividades, muitas das vezes até com o próprio agressor. Como seria esse atendimento? Eu entendo que teria que ser imediato, né? À medida que a pessoa já faz a denúncia, claro que a gente não regulamenta isso nesse projeto. Né? A partir do momento que ela for aprovado, a gente vai ter formas de regulamentar, né? E cabe muitas vezes ao executivo, né, pensar a forma mais adequada para implementar, mas seria de forma imediata, né? Essa pessoa ela precisa ter esse atendimento, porque não tem, o abalo ele é muito grande para a pessoa simplesmente voltar e retomar a vida como era antes, é impossível, né? Ninguém passa por uma situação dessa e fica igual, né? Então a gente precisa dar essa atenção especial, esse olhar, porque é muito, muito difícil, né? A gente tem visto nesses últimos anos, né, a gente passou por um momento de uma certa liberdade de discursos de ódio. Sim. E que isso fez muito mal, né, para o nosso país e que acabou fomentando cada vez mais discursos contra pessoas que vêm de outras regiões do país ou então que também é racismo, né? Sim. Agora, nesse caso, essas pessoas, por exemplo, as vítimas de violência, né, que a Lei Maria da Penha já prevê, elas têm o afastamento do agressor. Está previsto isso também, o afastamento do agressor no caso do racismo?
É claro que são duas formas, né, pelo que a gente já estuda, das duas formas de agressões, né, elas são formas distintas, né? A questão da violência contra as mulheres, normalmente ela acontece no âmbito da casa, né, de uma questão muito particular e normalmente das pessoas que vivem, né, que tem um relacionamento muito próximo e que por isso tem essa previsão dessa medida protetiva de imediato, do afastamento, da retirada desse agressor da casa. Né? Na questão racial ela já não é, porque normalmente, né, as pessoas do seu convívio ela não teria, né, não teria como ocorrer esse tipo de agressão, né? Então tem uma outra característica, então são distintas, né? Mas claro que não impede, né, de uma solicitação, dependendo de cada caso, mas o projeto ele não prevê, né? Porque muitas vezes é no ambiente de trabalho, não é um ambiente escolar, que a pessoa sofre essa discriminação e esse afastamento seria difícil, não é? Sim, aí a gente precisaria realmente garantir, né, esse afastamento, né? Mas o projeto, nessa medida, ele acaba não prevendo, né, ainda. Sim. E como é que está a tramitação? Ele vai passar por que comissões? Já está em andamento? Ele está, né, na comissão que trata da questão da legalidade, que é a primeira comissão, né? E a partir daí a gente vai estar avaliando, né? Deve passar também pela Comissão de Direitos Humanos, né? E provavelmente a Comissão de Segurança. Então são comissões que tratam da questão do mérito dessa propositura, né? Agora, a senhora fala de passar por uma educação, os agressores, né? Uma causa sensível também é quanto aos policiais, porque uma das grandes reclamações é que os policiais tratam diferentes e cometem racismo também. Isso vai ser levado para os batalhões, para que esses policiais e que eles possam ser também levados para esse tipo de educação contra o racismo? Na verdade, a gente tem vários desafios no nosso Brasil, né? E a questão da implementação da lei, né, que trata da história da nossa cultura, né, cultura negra, da África, no Brasil toda, são um tema que a gente ainda tem muito desafio, né? Seja ainda na formação dos professores, né, na formação dos novos estudantes e, claro, as instituições de segurança é um desafio enorme, né? Sim. E tem vários projetos a nível de Brasil, né, que tratam sobre isso e os relatos são constantes, né? Sim. Mas as denúncias também. As denúncias são enormes. A gente sabe que o tratamento quando é um jovem negro, né, e de um jovem branco são índices de mortalidade até por policiais. A gente vive num país, né, que as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica e a gente vive um verdadeiro genocídio, né, da nossa juventude negra. Negros, né? Tá certo. Deputada, muito obrigada por atender o nosso convite e vir aqui conversar sobre o seu projeto. Muito obrigada, Regina, eu que agradeço. Eu conversei sobre o atendimento psicossocial às vítimas de racismo. Foi com a autora do projeto de lei, deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.